Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estudo orante da Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 até o versículo 30. No estudo de hoje, nós vamos focar no retorno de Jesus a Nazaré. A Nazaré, a terra onde Jesus tinha sido criado. Ele já tinha começado a sua vida pública, onde agora ele vivia, na Galiléia, especialmente em Cafarnaum, onde Jesus foi morar. Mas o que diz a palavra no versículo 16? Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume. Então, desse versículo 16 tem duas coisas importantes. Primeiro, voltar a Nazaré significa voltar às suas origens, voltar às suas raízes, voltar para o meio do seu povo, dos seus amigos, jamais desprezar de onde você veio, de onde você foi criado, de onde você aprendeu os seus costumes. E foi para ali que Jesus voltou. Ele voltou-se também para os seus. Nós precisamos se voltar para nós, voltar para as nossas origens, raízes, onde nós vivemos situações da infância, da adolescência, onde nós fomos criados, mas voltar-se também para os nossos parentes, voltar-se para nós, para buscar a nossa própria cura da história em que vivemos, e voltar-se para os nossos, porque a palavra de Deus que está em nós, nós também devemos levar para os nossos. E o desenrolar do acontecimento nos relata que Jesus pegou o livro do profeta Isaías. E no livro do profeta Isaías ele tomou posse da palavra. Aqui tem uma coisa interessante, o que diz o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos, os machucados de coração. Veja que o binômio palavra e espírito estão sempre juntos. Jesus é um homem da palavra, e ele é um homem da palavra porque ele é um homem do espírito. O homem do espírito, a mulher do espírito, Deus leva para a experiência da palavra. E na experiência da palavra, nós assumimos a unção do espírito. Jesus foi ungido lá no seu batismo. E agora na palavra ele revigora esse espírito que ele recebeu no seu batismo. Todas as vezes que nos voltamos para a palavra de Deus, nós revigoramos o nosso batismo. Nós revigoramos a ação do Espírito em nós. Nós tomamos posse daquilo que o batismo realizou e fez em nós. É Jesus que está tomando a palavra, ele vai lá na palavra de Isaías e ele toma essa palavra para si. Ele assume a palavra de Deus dirigida, é um rema para a sua própria vida. Ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo está sobre mim, porque esse Espírito me ungiu. A graça que Deus quer nos dar, a cada dia que nos aproximamos da palavra dele, é que nós tomemos posse da palavra, é que nós tomemos propriedade da palavra, é que nós assumamos a palavra como ação de Deus na nossa vida. E aqui, sobretudo, na posse da palavra, assumindo a palavra, deixando ser um homem ou mulher da palavra de Deus, deixar que o Espírito paire sobre nós. E o que o Espírito faz em nós? Ele nos dá unção. Veja que diferença é você ler a palavra de Deus sem unção e com unção. Veja que diferença é você falar de Deus sem unção e com unção. Que diferença é você viver o Evangelho com a unção e sem a unção do Espírito. Porque o Espírito nos quer homens ungidos. O Espírito quer que nós sejamos pessoas ungidas, as mulheres sejam mulheres ungidas pela palavra. Porque nós temos uma missão, porque o Senhor nos envia para que anunciemos a boa nova de salvação, de libertação, de cura, para sarar os corações que estão contritos, porque o que a palavra de Deus faz em nós é curar nosso coração, é sarar o nosso coração, é revitalizar o coração machucado e manchado por causa do pecado.
A palavra nos envia para anunciar, mas ela mesma anuncia a nós que somos cativos, presos muitas vezes ao pecado, a libertação. A palavra restaura a nossa visão. A palavra de Deus nos dá liberdade para viver a palavra do Senhor e para publicar as graças do Senhor. Essa é a primeira graça, e Jesus toma posse dessa realidade. O versículo 20 diz que as pessoas que estavam ali na sinagoga olhavam ele com os olhares fixos de muita atenção. E Jesus, então, toma posse da palavra. Ele pega o versículo 21 e diz: hoje se cumpriu essa palavra, essa profecia que vocês acabaram de ouvir. Tomar posse da palavra de Deus é dizer: hoje a palavra de Deus se cumpre também em mim. Porque hoje, aquilo que nós estamos ouvindo, a palavra de Deus também está realizando. A palavra de Deus está agindo, fazendo acontecer em nós. E aí na sinagoga, começaram a se admirar, dar testemunho da palavra que saía da boca, mas a incredulidade daquele que não se abre à palavra começa também a crescer, começa a nascer. E aí, quando a gente perde a unção, nós partimos para o lado humano ou para o lado mundano na visão da palavra de Deus. Então alguém exclama: mas ele não é o filho de José? Veja, estão olhando para Jesus apenas como o filho de José. Não, ele é o filho de José, mas agora ele é o homem da palavra. E não olham para ele como homem da palavra, mas olham para ele como homem, o filho de José. Quando a unção de Deus está em nós, nós não paramos na nossa humanidade. Nós somos, sim, pessoas humanas, pobres, pecadoras. E vamos olhar, o Papa é um pecador, o outro padre, aquele também. Mas não esqueça da unção. Quando a unção de Deus paira sobre nós, a unção faz a diferença. Quando nós não olhamos com a unção de Deus, o nosso olhar vai ser um olhar humano e um olhar mundano. E assim que olharam também para Jesus. E saíram da crença, da convicção, da unção para a visão mundana. E é por isso que Jesus então foi assertivo a eles. Vocês vão dizer então que o médico deve curar a si mesmo, ou que eu devo realizar os milagres que eu fiz em Cafarnaum? Não. Verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Quando Jesus diz isso, lá no versículo 24, essa afirmação do versículo 24, ela tem um aspecto positivo e tem um aspecto reversivo. Primeiro, de fato, muitas vezes o profeta não é aceito na sua casa. Muitas vezes os filhos não aceitam os pais pregando, o marido não aceita a mulher pregando, exortando e vice-versa. Muitas vezes nós não aceitamos pessoas de fora, ou pessoas da nossa própria família, falando para nós de Deus. Nós muitas vezes não acolhemos nem o padre da nossa própria paróquia, queremos sempre gente de fora. Mas a verdade é que nós precisamos fazer o contrário. A assertiva da palavra é: um profeta precisa ser bem aceito na sua casa, na família e nos seus, para que assim a palavra de Deus seja frutífera no meio de nós. E Jesus dá o exemplo do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Se vocês não acolherem a palavra, outros irão acolher. Porque no tempo de Elias, quando houve aquela grande seca, aquela grande fome sobre a terra, Elias foi mandado a uma viúva em Sarepta. Uma pobre viúva que ninguém dava valor para ela, foi para ela que Elias foi enviada e não foi para ninguém mais ungido, sábio, que se acha. Não, foi para a humildade daquela viúva que acolheu com amor. Não basta conhecer a Deus, ser de Deus, se dizer de Deus. É preciso ter a humildade para acolher a palavra de Deus. Do mesmo jeito, quando muitos leprosos tinham em Israel, no tempo do profeta Eliseu, foi sírio, Naamã. Ou seja, Naamã não era do povo de Israel, ele era sírio, mas foi a ele que a palavra de Deus chegou, porque ele humildemente abriu o seu coração. Como Jesus puxou a orelha dos seus, o versículo 28 vai nos dizer que eles se encheram de cólera na sinagoga.
Eles levantaram-se para lançar Jesus fora. Conduziram ele até o alto monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam jogar ou queriam precipitá-lo dali abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Aqui tem algo que é muito importante. A palavra de Deus, ela incomoda. A palavra de Deus, ela rui dentro de nós, ela nos contorce, ela muitas vezes nos chama a atenção, puxa a nossa orelha, e nós muitas vezes não queremos ser corrigidos. Quando a palavra de Deus não está nos corrigindo, algo está errado. E se ela nos corrige com força, acolhamos a correção de Deus. Assim como muitos filhos não querem ser corrigidos pelos seus pais, assim como muitas pessoas não aceitam ser corrigidas, e a reação que muitas vezes demonstramos diante da correção é a rejeição. É preferível rejeitar, mandar embora, não vou acolher, e desculpa muito dos seus parentes, dos seus amigos, ou pessoas que viram Jesus crescer, estão rejeitando Jesus, estão rejeitando a sua palavra, estão desprezando Jesus, estão lançando Jesus fora da sua própria cidade. E digo mais, eles queriam até matar Jesus já nesse primeiro momento, queriam jogar Jesus morro abaixo, precipício abaixo. Mas Jesus passou adiante e retirou-se. Não desprezemos a palavra, não desprezemos Jesus. Jesus hoje é Jesus palavra, e é Jesus Eucaristia, e é Jesus pobre. É as três maneiras que Jesus se manifesta entre nós. Não desprezemos Jesus nos pobres, não desprezemos Jesus na Eucaristia e nem desprezemos Jesus na palavra. Porque Jesus nos pobres incomoda, Jesus na Eucaristia incomoda e Jesus palavra incomoda, porque a palavra exige compromisso. A palavra, ela vem para nos retirar da acomodação, e toda acomodação para sair exige incomodar. E nós muitas vezes não queremos ser incomodados. Permita dizer a você, deixe ser incomodado pela palavra de Deus. Vai ser mais fácil desistir, ignorar, deixar de lado, dizer que não tenho tempo, e Jesus continua sendo ignorado. E foi inclusive pelos seus parentes, seus membros de sinagoga que o viram crescer. E Jesus continuou muitas vezes a ser desprezado na sua própria igreja, entre os que creem, amam ou são chamados seus discípulos. Todas as vezes que não acolhemos sua palavra, nós também não o acolhemos, nós também não o amamos. A unção do Espírito está sobre nós quando nós acolhemos Jesus, palavra que vem falar ao nosso coração e nos trazer a unção de Deus para que levemos sua unção para a nossa vida e para a vida dos outros. Senhor, é a tua palavra que eu quero viver, é a tua palavra que eu quero praticar. Ensina-me a colocar em prática a tua palavra, Senhor. Ensina-me a viver a tua palavra, me ensina a acolher a tua palavra. Não me deixe que a minha vida, que meu comportamento, ou os meus comportamentos, os meus atos, Senhor, despreze a tua palavra, mas me dê o amor necessário para acolher a tua palavra a cada dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.